Em 1972, a KGB exilou Vassili Motroikin para os arquivos. Foi um castigo. Seu arquivo havia sido carimbado como não apto para trabalho operacional. Um veredito sobre uma carreira que estagnou após missões no exterior não atenderem às exigências dos superiores. Ele passaria seus anos restantes de trabalho catalogando arquivos no porão da Lubyanka, fazendo tarefas administrativas que nenhum alto funcionário queria. Era o destino dos espiões fracassados desaparecerem. Pelos próximos 12 anos, Matroikin leu cada arquivo e pedaço de papel que passava por suas mãos e anotava tudo em um código que só ele conseguia ler. Quando se aposentou em 1984, ele havia reunido o registro mais completo das operações estrangeiras da KGB, já compilado por um único indivíduo. Quando ele entrou na embaixada americana na Lituânia em 1992, foi descartado pela CIA como um maluco ou uma isca. Foram os britânicos que o consideraram genuíno. Quando a inteligência ocidental entendeu o que ele trazia, a CIA considerou isso o maior prêmio de contra-inteligência do pós-guerra. Esta é a história de como um castigo virou catástrofe para a Rússia e por que o homem responsável morreu achando que seu alerta não foi ouvido. O segundo de 5 filhos, Vassili Matroikin, nasceu em 3 de março de 1922 em Urasovo, uma pequena vila no centro da Rússia. Seus pais eram camponeses e seu pai trabalhava como decorador. A Revolução Bolchevique mudou a trajetória da família, possibilitando a Vassili acesso à educação formal e oportunidades de carreira. Assim, ele abraçou totalmente a ideologia bolchevique. A denúncia era um dever cívico, o coletivo vinha antes do indivíduo. Aos 15 anos viveu o grande terror, quando os expurgos de Stalin atingiram centenas de milhares de soviéticos. Ele testemunhou o fracasso da coletivização e a fome que se seguiu. Mesmo assim, sua fé no sistema ficou. Quando a Grande Guerra Patriótica começou em 1941, seus superiores o transferiram do treinamento de artilharia para o Instituto Histórico e Arquivístico em Moscou. Eles notaram seu talento, memória fotográfica e obsessão por documentos. Ele se formou na Faculdade de Direito em 1944 e foi direto trabalhar como advogado da polícia, onde ajudou a restabelecer o controle soviético sobre os territórios recém-libertados. O trabalho envolvia violência e denúncias diariamente. Quando a polícia secreta lhe ofereceu um cargo em 1948, ele aceitou sem pensar 2 vezes. Ele tinha 26 anos e acreditava firmemente que estava servindo a um bem maior. Ele foi treinado como chequista e selecionado para a diretoria-chefe responsável pela espionagem estrangeira. Era uma missão prestigiosa. Nessa época, ele se casou com Nina Mikhailovna, uma mulher 2 anos mais nova que ele e que estava se formando como médica e especialista acadêmica. Ela esperava uma designação confortável no exterior, o tipo de vida que vinha ao se casar com um oficial de inteligência bem-sucedido. Vassili também queria isso. Sua primeira grande missão internacional como oficial de inteligência foi em Israel. O Estado de Israel tinha menos de 4 anos, ainda estava construindo suas instituições e absorvendo ondas de imigração de todo o mundo soviético. Para Stalin, isso fazia de Israel um alvo. A primeira diretoria-chefe da KGB já vinha recrutando entre os judeus soviéticos que imigravam para Israel há anos. Quando Matroikin chegou, já tinha agentes nas Forças Armadas, Parlamento e Inteligência de Israel. A operação era extensa. O novo serviço de contra-inteligência israelense ficou sobrecarregado pelo volume. Matroikin não atuava na residência principal. A estação oficial da KGB funcionava na embaixada soviética em Tel Aviv, na Casa Levin, apelidada de O Castelo pelos oficiais. Matroikin trabalhava em um posto menor e oculto dentro do complexo russo em Jerusalém, que havia sido devolvido à Igreja Ortodoxa Russa em 1948. Sua cobertura era a igreja. Externamente, ele atuava como padre.
Acho que foi a primeira vez que ele pensou na moralidade do trabalho. Trabalho. Ele desenvolveu um ódio pela exploração da igreja pela KGB, uma corrupção total de algo sagrado. Sua tarefa era apoiar uma rede de agentes do partido Mapam, um movimento político de esquerda com influência real no establishment israelense. A rede envolvia pessoas em altos cargos, como membros do Knesset, oficiais do exército e outros. Por um tempo, parecia uma operação significativa. Então, de repente, ela entrou em colapso. No início dos anos 1950, a contra-inteligência israelense já havia identificado a rede e a neutralizado. Agentes capturados e cobertura da estação comprometida. As avaliações de Moscou recaíram sobre os oficiais. Atribuíram a culpa à espionagem descuidada, excesso de confiança e oficiais que exageraram. O arquivo pessoal de Matroikin trouxe um veredito que o marcaria por toda a carreira. Disseram que ele era jovem demais, sem treinamento e excessivamente zeloso. O golpe final veio em fevereiro de 1953, quando um grupo sionista militante bombardeou a Casa Levine. Moscou rompeu relações com Israel e Matroikin foi enviado de volta para casa. Ele nunca teve outra designação de longo prazo. Só lhe deram passagens curtas e acesso limitado no Paquistão e na Holanda. Os vilões sabiam que, sem responsabilidade real, sua carreira estava encerrada. No dia 13 de novembro de 1953, seu filho Vladimir nasceu. O menino tinha uma doença muscular degenerativa que o afetaria para sempre. Quando Matroikin pediu aos superiores da KGB um tratamento médico melhor, eles recusaram. O ressentimento começou a crescer. Em 1956, Nikita Khrushchev fez seu famoso discurso secreto. O líder soviético denunciou os crimes de Stalin e prometeu um futuro melhor. Matroikin não se impressionou. Os próprios homens que faziam essas promessas eram as mesmas pessoas cúmplices do terror, assim como ele. Sua última missão operacional foi nas Olimpíadas de Melbourne, em 1956, onde ele foi um dos vários oficiais da KGB enviados sob cobertura diplomática. Ele estava lá para evitar que atletas soviéticos desertassem para o Ocidente. Muito revelador. Quando ele voltou, o veredito final foi anunciado. O seu arquivo foi carimbado com a frase que encerrava carreiras: não apto para trabalho operacional. Seu destino era ser enviado ao Departamento de Registros Operacionais nos porões da Lubyanka. Era para lá que iam oficiais fracassados desaparecer, e Vassili Matroikin sabia disso. Para seus colegas, Vassili Matroikin não passava de um burocrata obcecado por procedimentos de arquivamento. Ele só entregava arquivos por uma portinhola e não causava problemas. Os arquivos da KGB abrigavam uma vasta e meticulosamente organizada coleção de documentos que formavam o coração administrativo e operacional do aparato de inteligência soviético. Só a primeira diretoria principal produzia 3 milhões de documentos por ano. Esses arquivos abrangiam décadas de história e cobriam tudo, desde operações de espionagem sob disfarce profundo até a vigilância de cidadãos comuns. Pelos 2 anos seguintes, Vassili trabalhou arduamente naquele porão, mas as engrenagens em sua mente e em seu coração estavam girando. Em outubro de 1958, ele cometeu um pequeno ato de desafio que daria início a uma vida de protesto e dissidência. Ele escreveu uma carta anônima para um jornal soviético para protestar contra o tratamento dado ao poeta Boris Pasternak após a publicação de seu romance Doutor Zhivago. O autor enfrentou o ostracismo depois que consideraram que sua obra não era suficientemente pró-comunista. Matroikin usou a mão esquerda para disfarçar a caligrafia e temeu que laboratórios da KGB o identificassem pela saliva no lacre do envelope. Ao longo da década seguinte, Matroikin viu chefes da KGB irem e virem. Alguns prometeram reformas, mas nunca cumpriram. Outros apenas aumentaram a repressão aos cidadãos soviéticos. Matroikin começou a absorver o que ele chamava de sujeira, o sistema generalizado de denúncias, engano e corrupção moral que os documentos sob sua responsabilidade escancaravam. Os arquivos mostravam como a KGB havia transformado pessoas comuns em informantes pelo medo, por meio de chantagem ou simplesmente por ambição mesquinha. Vizinhos denunciando outros para obter moradia melhor,
promoção ou resolver rixas pessoais. O que ele leu o convenceu de que essa sujeira corrompia todas as relações humanas na sociedade soviética e tornava todos cúmplices na manutenção do sistema. Ele passou a ver a KGB como uma besta ou dragão de 3 cabeças. A primeira cabeça era o Partido Comunista. A segunda era a nomenclatura, a elite privilegiada soviética. A terceira, que ele mais odiava, era seu próprio empregador, a KGB tchequista. Ele absorveu literatura proibida, incluindo Solzhenitsyn e a peça O Dragão, e passou a se considerar um dissidente secreto, seguindo a velha tradição russa de escrever para a gaveta, ou seja, criando crônicas sem perspectiva imediata de publicação, na esperança de que um dia elas possam chegar ao mundo exterior. Em 1967, ele recebeu uma última missão no exterior, desta vez para os arquivos da KGB na Alemanha Oriental. Lá, ocupou posição privilegiada durante a Primavera de Praga, na Tchecoslováquia. Ele já sabia como aquilo acabaria, pois leu os arquivos. A KGB vinha trabalhando incansavelmente para minar os reformistas, lançando uma operação chamada de Progresso para infiltrar e desacreditar o movimento por dentro. Quando os tanques soviéticos entraram em 21 de agosto de 1968 para reprimir a dissidência, Matroikin entendeu algo com clareza. A reforma interna era impossível. A verdadeira prioridade da primeira diretoria principal nunca foi combater a espionagem ocidental. Era a repressão interna. Os homens que comandavam o sistema não iriam mudar. Ele voltou para Moscou e para os arquivos em 1972. Naquele ano, a primeira diretoria principal começou a sair dos porões da Lubyanka para um novo complexo em Yesenievo, nas florestas ao redor de Moscou, apelidado de A Floresta pelos oficiais. Matroikin, agora já coronel pleno, foi colocado no comando da supervisão da transferência de aproximadamente 300 mil arquivos. Ele sabia que sua memória fotográfica não bastava. Ele começou a fazer anotações com uma caligrafia minúscula, usando um código taquigráfico pessoal que comprimia as informações no menor espaço possível. Quando colegas entravam sem avisar, ele amassava as anotações e jogava fora. Ao fim do dia, quando todos iam embora, ele recolhia os papéis amassados. O sistema de segurança da sede da KGB foi criado para evitar que oficiais contrabandeassem arquivos originais. Os guardas revistavam pastas e bolsas, mas dificilmente revistavam um supervisor sênior de confiança com décadas na organização. Matroikin aproveitou isso, enfiando pedaços de papel no bolso do paletó, nas calças e até nas solas dos sapatos. Ele era seletivo sobre o que copiava. Ele precisava receber o volume. Ele queria um dia expor a repressão, então seu foco era nos métodos de denúncia, nas redes de informantes e nas operações contra dissidentes e grupos religiosos. Ele copiou correspondências entre o centro de Moscou e suas residências no exterior, reuniu detalhes de agentes da KGB atuando no Irã, Paquistão, Índia, Estados Unidos e Grã-Bretanha e documentou mentiras soviéticas sobre a guerra no Afeganistão. O material mais relevante que ele reuniu surgiu em meados dos anos 1970, quando foi escolhido para supervisionar a transferência dos arquivos da Diretoria S, registros dos ilegais da KGB em operações secretas. Esses eram os segredos mais guardados da agência. De repente, ele teve acesso aos nomes verdadeiros, codinomes e detalhes de passaportes falsos de espiões infiltrados, atuando em todo o mundo ocidental. Durante a semana, os fragmentos contrabandeados eram escondidos sob o colchão do apartamento no 9º andar em Moscou. Nos fins de semana, ele dirigia 76 quilômetros de Moscou até a casa de campo da família em Urasovo. Lá, ele datilografava suas anotações manuscritas em uma pequena máquina de escrever portátil que ele carinhosamente chamava de Erika. Ele sabia que a KGB rastreava fitas de máquina de escrever, então restaurava as antigas usando suco de fruta concentrado. Ao terminar um volume, ele o enterrava sob o assoalho da Dasha, em recipientes de metal cada vez maiores. Nina, sua esposa, não sabia o que ele fazia. Vasily manteve o segredo totalmente dela e de seu filho Vladimir, não querendo colocá-los em risco. O trabalho dele causou grande impacto psicológico ao longo dos anos,
deixando Vassili completamente paranoico com a chance de ser pego. No fim dos anos 1970, com o avanço da doença muscular de Vladimir, que o deixou preso a uma cadeira de rodas, a família fez uma viagem incomum à China. Usando contatos médicos de Nina e permissões de viagem do KGB dadas a Matroikin, tentaram sem sucesso buscar tratamento. Vassili se sentia impotente para ajudar o filho e passou a buscar esperança no Ocidente para uma possível melhora. Preso atrás da cortina de ferro, o ressentimento que isso gerou alimentou directly back into the work under the floorboards. Once a fragment had been fully Após datilografar, ele queimou a nota original na lareira. Em 1984, a realocação dos arquivos da KGB estava completa. Isso pôs fim ao acesso ilimitado que Vassili desfrutava. Tendo produzido 10 volumes completos datilografados e acumulado 30 grandes envelopes de material ainda a serem organizados, a obra de sua vida estava se aproximando da conclusão. Era a hora de se aposentar e passar para a próxima fase de seu plano. Quando deixou a KGB, Vladimir Khrushchev, chefe da primeira direção principal, emitiu-lhe uma nota formal de agradecimento por seus serviços irrepreensíveis às autoridades de segurança do Estado. Vassili Matroikin sabia que ainda tinha muito a fazer. Ele seguiu trabalhando em segredo, digitando as últimas anotações. Ele planejava intitular a série Deixando Rastros de Imundície. Para ele, as reformas de Gorbachev, Perestroika e Glasnost eram uma cortina de fumaça. A ideologia tchequista persistiu inalterada sob a superfície. O que ele queria era uma saída. O Muro de Berlim caiu em novembro de 1989. A própria URSS se desintegrou em 1991, levando consigo os controles de fronteira. Em março de 1992, quando tinha 70 anos, Matroikin embarcou em um trem noturno de Moscou para Riga, na Lituânia. Ele se vestiu como mendigo, puxando uma sacola suja com documentos e salsichas. Esperava que roupas simples o deixassem discreto. A fronteira ainda era um problema. A União Soviética colapsou, mas sua sombra persistia. Tropas do Exército Vermelho permaneciam em toda a Lituânia. Redes de informantes da KGB seguiam ativas. Ele tentou primeiro a embaixada americana, mas o saguão estava lotado de pessoas buscando asilo. Ele finalmente conseguiu falar com alguém, explicou seu passado na KGB e mostrou amostras de seu material. O agente da CIA o descartou como um maluco. Frustrado, mas não desanimado, Matroikin foi embora e procurou a embaixada britânica em Vilnius. Desta vez, o saguão estava calmo. Ele deu um nome falso e explicou que havia sido membro da primeira diretoria principal e que possuía volumes de material sobre operações da KGB no Ocidente. Um jovem diplomata que falava russo ouviu atentamente, fez perguntas e, seguindo a tradição britânica, lhe ofereceu uma xícara de chá. O diplomata foi a Berlim para enviar uma mensagem segura a Londres. Matroikin prometeu voltar no dia 7 de abril com mais material, enterro. Em Berlim, o M6 estava cético. Eles suspeitavam que ele fosse um Dengel, um oficial leal da KGB enviado para testar ou confundir a inteligência ocidental. Enviaram 2 agentes para encontrá-lo em Vilnius. Eles eram conhecidos apenas como James, um agente experiente, e Robert, nascido na Rússia. Robert concluiu já no primeiro encontro que Vassili Matroikin era realmente legítimo. Matroikin mostrou seu certificado de pensão da KGB, o passaporte, detalhou sua carreira e impôs 2 condições para a futura cooperação. A primeira era que toda a sua família deveria receber asilo. Nina, Vladimir, ele mesmo e sua sogra idosa. Isso não era negociável. E a segunda era que seu material precisava ser publicado. Ele disse aos homens que agia por obrigação, não por interesse próprio. Ele queria uma resposta antes de voltar para Moscou de trem naquela tarde. O M6 enviou um telegrama a Londres. Londres respondeu que o asilo provavelmente seria aceito. James e Roberto sabiam que dificilmente aconteceria. Disseram a Vassili que o acordo seguia firme. Isso era, no máximo, uma leve distorção da verdade. As 2.000 páginas que Matroikin entregou em abril de 1992
foram imediatamente reconhecidas em Londres como significativas. Matroikin, que recebeu o codinome Atirador, já estava calculando sua posição. Quanto mais material entregava, menos influência tinha. Ele passou a exigir exfiltração mais rápida. Ele voltou para Vilnius em junho daquele ano, desta vez com uma bolsa ainda maior. O material era mais denso e difícil de ler. Continha manuais técnicos, cadernos cheios de abreviações e envelope após envelope de textos datilografados. A reunião não foi simples. Matroikin deixou claro que queria que seu compromisso de asilo fosse cumprido o quanto antes. James e Roberto planejavam mantê-lo infiltrado em Moscou por mais 2 anos. Matroikin afirmou que esse não era o acordo que havia aceitado. Felizmente, ele ainda tinha influência. Debaixo do assoalho de sua dacha, havia um barril de leite, 2 baús de lata, uma caldeira de roupas e 2 malas de alumínio, todos cheios até a tampa com suas anotações. Mas Vassili também se preocupava com os controles de fronteira. Esses controles podem endurecer de repente, prendendo-o na Rússia sem saída. James e Robert também tinham um dilema. O agente deles era difícil, o que aceitavam pelas circunstâncias, mas precisavam mantê-lo ao lado deles. O problema era que extrair Matroikin envolvia riscos diplomáticos e operacionais extremos. A aprovação do plano dependia do mais alto escalão no número 10 e não estava nas mãos deles. Os oficiais acharam que precisavam continuar dizendo a Matroikin que tudo estava sob controle, embora claramente não estivesse. Tranquilizado, Matroikin concordou em continuar trazendo seu material. Ele repetiu o procedimento anterior, vestiu-se de camponês pobre e levou o máximo possível na velha mala de rodinhas. Ele fez essa viagem de Moscou para a Lituânia várias vezes durante o verão de 1992, entregando outro lote para James e Robert em Vilnius a cada vez. Enquanto Matroikin arriscava a vida, o plano de extração enfrentava um grande obstáculo. O Tesouro Britânico se recusava a pagar os custos de reassentamento, estimados em mais de 1 milhão de libras. Desesperado, o M6 recorreu aos seus colegas americanos, a CIA, que concordou em contribuir com uma quantia substancial em troca de acesso total ao arquivo. Com esse acordo firmado, a operação começou a avançar mais rapidamente. Setembro de 1992 foi um mês importante. Seria a primeira vez que Matroikin encontraria seus contatos fora da região do Báltico. O plano era Matroikin se encontrar com seus oficiais em Londres para um primeiro interrogatório sobre suas anotações. Ele precisava explicar como interpretar seu código pessoal de taquigrafia. Seus volumes estavam, na prática, criptografados pela própria mente do autor. O M6 precisava do próprio homem para desvendar o que ele havia passado 12 anos escrevendo. Mas Matroikin chegou a Vilnius 10 dias antes do previsto. O agente e seus controladores se comunicavam usando marcas de giz em locais públicos para marcar encontros. Vassili interpretou mal um sinal e anotou a data errada. James e Roberto foram obrigados a conseguir um passaporte britânico falso e levá-lo de avião para fora do país por Viena. Em Londres, Matroikin trabalhou em uma casa segura e no The Fort, centro de treinamento do M6, junto de um especialista soviético chamado Harry. Durante semanas, eles trabalharam para reconstituir em inglês simples o conteúdo do material que ele já havia entregue. Durante sua visita, foi marcada uma reunião com oficiais da CIA e do FBI. Matroikin não se satisfez. Ele exigiu saber quem trabalhava para a CIA e foi direto ao ponto com ele. Ele disse que estava ali com os britânicos por culpa deles. Ele sempre quis morar na América, onde acreditava que seu filho Vladimir teria o melhor tratamento médico. Ele tinha outra queixa. Havia deixado com os americanos uma cópia de seu estudo sobre o Afeganistão, que considerava sua obra-prima e pretendia usar como cartão de visitas. Ele queria o documento de volta. A tensão cresceu quando o oficial americano se desculpou e prometeu investigar o paradeiro do documento. No fim das contas, Matroikin voltou para Moscou em outubro de 1992 para finalmente contar a Nina o que estava acontecendo, ou pelo menos o que ela precisava saber. Só podemos imaginar como foi essa conversa, mas Nina concordou em aceitar. Ela teria que deixar a carreira médica e tudo o que construiu em Moscou. Vassili não contou a Vladimir nem a sua sogra.
Ele achou que eles recusariam ou, sem querer, comprometeriam a operação. A data para a exfiltração foi finalmente marcada para 7 de novembro de 1992, o 75º aniversário da Revolução Bolchevique. O plano era que a família embarcasse para a Lituânia fingindo que Vladimir ia buscar tratamento médico especializado. Depois, eles viajariam de carro até o porto de Klaipėda e de lá, de barco até a Suécia. A família embarcou no trem em Moscou. Matroikin, Nina, Vladimir em sua cadeira de rodas e a sogra idosa. James e Robert os encontraram na estação de Vilnius e foram levados rapidamente para um pequeno veículo amarelo da Baltic Tours. Eles seguiram em direção à costa do Báltico. Os contatos lituanos os acompanharam em um carro separado. No cais de Klaipėda, a sogra já estava desconfiada. Durante a viagem, ela perguntou a Roberto por que um assistente médico levava uma Kalashnikov. A verdadeira crise ocorreu na prancha de embarque. Ao ser transferido da van para a cadeira de rodas perto do barco, Vladimir percebeu o que realmente ocorria. O pai dele estava levando uma vida totalmente secreta. Ele começou a gritar bem alto: "Você é um espião, traidor!" Ele segurou os apoios da cadeira de rodas e se recusou a se mover. A operação não podia se dar ao luxo de chamar atenção. Roberto carregou Vladimir à força e o colocou no barco. Matroikin embarcou rapidamente sem olhar para trás. A travessia até a Suécia durou 33 horas sob mau tempo. Vladimir ficou bem mais calmo após receber um passaporte britânico de Roberto. Isso significava uma nova identidade e garantia de não virar uma não-pessoa. Na Suécia, a família voou para Gatwick em um avião normalmente reservado à família real sueca. Enquanto isso, o SVR russo nem sequer percebeu que seu ex-arquivista havia desaparecido. Afinal, ele estava aposentado, levando uma vida de obscuridade. Sua aposentadoria russa continuou sendo depositada em sua conta de Moscou muito tempo após ele deixar a Rússia. Como Matroikin copiou os documentos em vez de remover os originais, não houve arquivos sumidos para iniciar investigação ou busca. O arquivo de Vassili Matroikin gerou, ao todo, 3.500 relatórios de contra-inteligência que foram enviados para 36 países e identificaram aproximadamente 1.000 ex-agentes da KGB que espionaram para Moscou em praticamente todo o mundo durante a Guerra Fria. 2 casos ilustram o que o material poderia fazer. Robert Lipka, codinome da KGB Dan, havia sido um funcionário da NSA recrutado em 1965. Anotações de Matroikin o identificaram. O FBI usou o caso para testar se material de arquivo sustentaria uma acusação. Lipka acabou se declarando culpado em 1997. Jack Barsky, codinome Dita, era um agente ilegal que se estabeleceu discretamente na Pensilvânia. As anotações de Matroikin guiaram o FBI até ele. Barsky confessou e depois agradeceu a Matroikin pela traição que lhe permitiu viver abertamente. Partes da história dele foram livremente dramatizadas na série de TV Os Americanos. Enquanto eles aproveitavam a enxurrada de informações, quase ninguém ainda entendia o quão perto toda a operação esteve de nunca acontecer, e o quão sortudo Vassili Matroikin foi por ainda estar vivo. Quando, em setembro de 1992, o primeiro lote das anotações de Matroikin chegou à sede da CIA em Langley, uma pequena equipe já estava conduzindo uma caça a um agente duplo há anos. Os investigadores tinham um interesse especial em 1985. Naquele ano, sem aviso prévio, agente após agente que eles haviam passado anos cultivando, deixou de comparecer às reuniões. Alguns foram presos, outros simplesmente desapareceram. A equipe esperava obter respostas de Matroikin. Infelizmente, ele não pôde. Ele havia se aposentado em 1984, apenas alguns meses antes das perdas começarem. O que os caçadores de infiltrados da CIA só perceberiam em 1994 era que o traidor já estava dentro do prédio. O nome dele era Aldrich Ames. Ele entrou na embaixada soviética em abril de 1985 e entregou toda a rede de agentes soviéticos da CIA. Ames ainda estava em sua mesa enquanto Matroikin aguardava no saguão da embaixada americana em Riga. Se os americanos não o tivessem mandado embora, Ames provavelmente teria descoberto isso. O oficial da CIA que dispensou Matroikin como um velho com bobagens copiadas
sem saber, provavelmente salvou sua vida. Com Matroikin e família seguros no Reino Unido, era hora de cumprir sua segunda condição para a deserção. Queria seu trabalho publicado. O M6 escolheu o professor Christopher Andrew, um historiador de inteligência em Cambridge, para coautor do livro em outubro de 1995. Matroikin e o professor Andrew passaram 3 anos juntos trabalhando em segredo para produzir o manuscrito. O processo editorial destruiu o relacionamento. Matroikin queria que o material fosse publicado bruto, sem retoques ou comentários, pois acreditava que os documentos falavam por si. Ele acusou o M6 de tratá-lo como uma formiga e de enganá-lo como um macaco russo com promessas de dinheiro. Ele chegou a ameaçar usar advogados para barrar a publicação. Ele questionou quem tinha os direitos autorais e se irritou porque o nome de André vinha antes do dele como autor. Durante esse período, a esposa de Vassili, Nina, foi diagnosticada com doença do neurônio motor e piorou rapidamente. Ela faleceu em outubro de 1999, pouco depois do lançamento do livro. Matroikin aceitou, apesar de tudo, usar seu nome real. O arquivo Matroikin, a KGB na Europa e no Ocidente, foi publicado em setembro de 1999. Ele deixou absolutamente claro o que realmente queria com seu livro. Julgamentos para ex-altos funcionários da KGB e da União Soviética, algo equivalente a Nuremberg, não a perseguição de pequenos agentes. Não se usa um rei para matar uma barata, disse ele uma vez. Seu desejo nunca seria realizado. A mídia do Reino Unido focou quase inteiramente em uma revelação. Melita Norwood, codinome Ola, era uma bisavó de 87 anos que vivia no sul de Londres. Ela foi a agente soviética que mais tempo atuou no Reino Unido, vazando segredos sobre armas atômicas por décadas, e o MI5 já não a investigava havia muito tempo. Os tabloides a chamavam de a bisavó espiã. Ela era a espiã que veio da cooperativa. Nos Estados Unidos, as manchetes se concentraram nas operações de sabotagem planejadas pela KGB contra o país e em seus esconderijos de armas, possivelmente incluindo até armas nucleares portáteis. Não era para isso que Matroikin tinha arriscado a vida. Na Rússia, a resposta oficial descartou todo o livro como um monte de bobagens. A Rússia foi totalmente pega de surpresa. Quando o arquivo foi publicado, na verdade eles ainda não faziam ideia de que Vassili tinha ido para o Reino Unido. A reação do SVR foi desacreditar e negar, dizendo que Vassili de forma alguma tinha o tipo de acesso à informação que ele alegava. Matroikin sempre quis que seu trabalho alcançasse primeiro o público russo. O objetivo dele era expor o que a KGB havia feito ao próprio povo russo e alertá-los de que a ideologia tchequista ainda estava muito viva sob um novo nome. Em vez disso, a cobertura se concentrou quase inteiramente em operações de espionagem estrangeira contra países ocidentais. Ele raramente falava em público e usava disfarces em entrevistas. Compreensivelmente, ele tinha plena consciência do que os assassinos russos eram capazes de fazer. Sobre os tchequistas, ele disse: eles ainda estão lá. São as mesmas pessoas, as mesmas organizações, os mesmos objetivos. Em 1999, ano em que seu livro foi publicado, Vladimir Putin, ele próprio um ex-oficial da KGB, tornou-se primeiro-ministro da Rússia. Putin associou-se cuidadosamente à mitologia tchequista, cultivando comparações com Stirlitz, o espião heróico da série de televisão soviética 17 Momentos da Primavera. A besta de 3 cabeças de Matroikin seguia viva. Como a Hidra, ela simplesmente havia regenerado mais cabeças. O Partido Comunista e a nomenclatura haviam se tornado oligarcas. Os tchequistas, agora a FSB e a SVR, haviam se tornado a vanguarda do novo nacionalismo. Matroikin acreditava que, sob Putin, eles se tornariam os verdadeiros mestres da Rússia. Vassili se mudou com Vladimir para apartamentos vizinhos em Teddington, perto do Tamisa, no sudoeste de Londres. Em 2002, ele publicou o Léxico da KGB sob seu próprio nome, um dicionário do que ele chamava de terminologia tchequista. Foi sua tentativa de dizer publicamente que não tinha sido um traidor da Rússia, que o trabalho tinha sido o cumprimento do seu dever como ser humano, russo, cidadão e patriota. Vladimir, levado ao barco em Klaipeda chamando o pai de traidor,
aos poucos passou a sentir orgulho dele. Vasily Matroikin morreu de pneumonia em 23 de janeiro de 2004, aos 82 anos. Ele morreu achando que o Ocidente não ouvia. O tempo provou que ele estava certo. O segundo volume, o Arquivo Matroikin II, a KGB e o Mundo, foi publicado póstumamente em 2005. Ele tratou mais extensivamente das operações da KGB no Terceiro Mundo. Após a morte de Matroikin, Vladimir dedicou seus últimos anos a organizar os papéis de seu pai. Entre 2012 e 2013, ele depositou 33 caixas no Centro de Arquivos Churchill, em Cambridge. É onde permanecem até hoje.